Hoje, a Igreja Católica celebra a memória de São João Paulo II, um santo extraordinário que impactou a Igreja e a humanidade no final do século XX e início do novo milênio. A vida de São João Paulo II é exemplo. Muitos de nós tivemos a graça de fazer parte da geração João Paulo II. Fomos privilegiados pela oportunidade de conhecer um santo em vida, ouvir os seus discursos, vê-lo na televisão e sermos atraídos pelo testemunho. E para falar sobre a herança espiritual de São João Paulo II, eu converso agora com o padre Adler Trindade, ele que é missionário da comunidade católica Shalom. Boa tarde, padre Adler, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno e sua bênção. Boa tarde, Caísa, Deus abençoe, boa tarde a todo mundo que está acompanhando conosco nessa tarde, programa Pai Eterno, e uma grande alegria poder participar para falar deste grande homem, deste santo, né, São João Paulo II, e com certeza quem não experimentou dessa santidade, dessa pessoa, desse carinho que com certeza ele tinha pelo homem, pelo ser humano, né, pelo homem criado à imagem e semelhança de Deus. Alegria poder estar aqui com vocês. Alegria toda nossa, padre, mas antes de começarmos para falarmos aí sobre São João Paulo II, gostaria que o senhor falasse onde o senhor está hoje realizando a sua missão, para quem está nos acompanhando, a conhecer um pouquinho do senhor. Pronto, eu sou o padre Adler, sou recém-ordenado, tenho apenas 1 ano e vou fazer exatamente amanhã, 1 ano e 10 meses de padre, fui ordenado aqui em Fortaleza, mas sou baiano. Porém, fui criado no Rio de Janeiro, tive uma experiência muito forte com Deus, com os meus 23 anos, nasci numa família muito católica, já queria ser padre desde pequeno, mas ali na juventude, na época da faculdade, acabei me distanciando um pouquinho de Deus, comecei a desobedecer minha mãe, mas graças a Deus, vou aproveitar aqui o nome do programa, graças a esse Pai que tem esse amor eterno por cada um de nós, ele veio ao meu encontro e me chamou de meu filho, e pediu que eu voltasse para a casa da minha mãe, porque ele me amava. Eu senti muito forte essa voz dentro de mim. Entrei para um grupo de jovens, me convidaram, e nesse grupo de jovens começou uma grande aventura com esse amor de Deus. E pouco depois conheci a comunidade Shalom, no Rio de Janeiro, e senti esse impulso também de ser um missionário. E dentro da comunidade eu trilhei esse caminho para o sacerdócio, porque dentro da comunidade nós temos os 3 estados de vida, as famílias, os sacerdotes e os celibatários. E no final de 2019 fui ordenado padre aqui em Fortaleza, na sede da comunidade, mas hoje eu moro aqui em Aquiraz, que é uma cidade vizinha, onde está a sede da comunidade católica Shalom. Muito bom, padre Adler, que sua vocação seja sempre conduzida pela força e pela graça do Espírito Santo, e já também pedindo a intercessão de São João Paulo II para sua vocação, viu, padre? Mas obrigado. Agora, amém. Amém. Para começar a nossa conversa, então, padre, quando falamos em São João Paulo II, qual o sentimento que desperta em nós cristãos, hein, padre? Olha, Caísa, hoje eu ainda não celebrei a missa, vou celebrar uma missa às 18 horas e de manhã eu fui rezar. De manhã eu me coloquei diante de Deus para preparar a homilia. E a gente prepara a homilia em cima da liturgia da palavra. Mas também na homilia a gente sempre fala sobre aquela memória daquele santo, aquela festa ou aquela solenidade. E hoje não é qualquer memória. Hoje nós celebramos a memória de São João Paulo II. Eu pedi a Deus que me iluminasse diante do legado que ele deixou, da vida que ele nos deixou. E Deus me inspirou 3 pontos. Primeiro, São João Paulo II, ele nasce numa família católica muito fervorosa, e aí seria o primeiro ponto, essa intimidade com Deus. São João Paulo II, nós podemos dizer que antes de ser papa, antes de entrar para o seminário, ele era amigo de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha vida de oração. Consequentemente, ele teve também uma experiência de que ele foi chamado por Deus, como todos nós, a sermos santos. Tanto que no seu pontificado, isso fica mais em evidência, onde ele faz ecoar, por meio do seu pontificado, por meio dos seus ensinamentos,
porque a santidade é para todos, não para os religiosos somente, não para os padres, não, mas para todos. Todo batizado é chamado por Deus para a santidade. Esse seria o segundo ponto. Primeiro, a intimidade com Deus, a vida de oração. Segundo, a santidade. E essa santidade que me leva, que me impulsiona a levar, a anunciar aquilo que eu experimentei, aquilo que é a razão da minha vida. Então, eu peguei até uma curiosidade aqui, nosso querido São João Paulo II, ele viajou para mais de 129 países. Se tivesse que falar sobre uma curiosidade, deu como se fosse 29 voltas ao redor do mundo. Então, é conhecido como um Papa peregrino. Não que ele gostasse de viajar muito, não, mas ele mesmo dizia, eu até peguei a frase ele dizendo assim, eu decidi caminhar até os confins para manifestar essa solicitude missionária. Então, falar do Papa João Paulo II é lembrar desse homem que teve uma profunda experiência com Deus e quis levar essa experiência que ele teve, principalmente com todas as pessoas que ainda não tinham tido essa experiência com a pessoa de Jesus. E a gente percebe esse carinho. Sim, padre, e olhando para toda a história de São João Paulo II, né, a gente percebe que ele não tinha preconceitos, ele não fazia distinção das pessoas, ele queria anunciar Jesus a todos que ele encontrasse pelo caminho. É tanto que ele divulgou, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada, a questão da misericórdia, de um Deus misericordioso, não é, padre? Com certeza, foi ele que santificou a nossa querida Santa Faustina, Sim. Ele que, podemos dizer, a festa da misericórdia, que ali é o segundo domingo da Páscoa, exatamente por isso. Uma das suas encíclicas, que é sobre o Redentor do homem. Então, ele tinha essa tanto que o báculo dele, aquele seu cajado, era o cajado da cruz de Cristo, porque ele teve essa experiência de que Jesus Cristo, ele veio para salvar os pecadores. Essa é a experiência forte do nosso querido São João Paulo II, e o nosso Papa Francisco, ele continuou um pouco também essa experiência da misericórdia, porque somente quem foi misericordiado consegue misericordiar. Essa expressão já é do Papa Francisco, mas vem de São João Paulo II. Então, a gente só consegue ser misericordioso com alguém quando a gente experimenta, quando a gente recebe essa misericórdia. Então, São João Paulo II, podemos atestar com certeza, era esse homem acolhedor a todos, porque Jesus é assim. E nós somos chamados, não só os padres, não só os bispos, não só os papas, todos nós somos chamados a nos configurarmos a Jesus Cristo. Cristão vem de Cristo. Nós precisamos, tanto aquela música Viver para mim é Cristo, né? Muito bonita, palavras de São Paulo, mas deveria ser uma meta de todo cristão. Eu quero que a minha vida seja configurada à pessoa de Jesus Cristo. É verdade. E, padre, fala um pouquinho para a gente qual a importância de São João Paulo II para a juventude. Olha, já eu vou entrar, e é muito interessante a nossa experiência como comunidade Shalom e São João Paulo II. Quando ele veio ao Brasil, ele fez 4 visitas ao Brasil, e ele sempre tinha Ele lutou muito sobre a unidade entre outras religiões. Enfim, porque Jesus não veio para dividir ninguém. Jesus é um só, Jesus veio para unir, Jesus queria que nós estivéssemos um, enfim. E quando ele veio para o Brasil em 1980, aqui no Castelão, num estádio de futebol, estava tendo um congresso eucarístico, e o nosso fundador, Moisés, que na época era um jovem, ali com seus 18 anos aproximadamente, foi escolhido pelo bispo daqui, na época Dom Aloísio, a dar um presente para o Papa. E é tão interessante que Deus inspirou o nosso fundador Moisés, e lá na hora do ofertório, diante do Papa, entregar uma carta onde ele dizia: eu quero ofertar a minha vida em vista da evangelização dos jovens. Que lindo. E é muito significativo isso, nós termos feito isso diante de São João Paulo II, porque ele tinha
esse amor para com os jovens. Ele dizia assim: nos jovens há um imenso potencial de bem e de possibilidades criativas. Nós precisamos do entusiasmo dos jovens. Nós temos necessidade da alegria de viver com os jovens. Eu fui um jovem, Thaisa, que eu passei muitos anos deixando que a minha juventude fosse levada para tantos outros caminhos que não me levavam à verdadeira felicidade. Eu sempre tive um bom humor, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, herdei isso da minha mãe. Eu sou testemunha disso, do que Santo Padre falava sobre esse entusiasmo. Nós precisamos do entusiasmo, porque a juventude, podemos dizer, é a fase que nós temos de mais vigor, né, na vida humana. E quando um jovem, ele converte, ele canaliza todas as suas potências para a missão, para a evangelização, para se consagrar a Deus, por isso que ele tinha esse carinho, por isso que implantou as jornadas mundiais da juventude que nós temos até hoje, a próxima, se Deus quiser, em Lisboa, 2023. Então, nós podemos dizer que ele tinha essa esperança. Os jovens são a esperança, porque é o futuro. Hoje a gente também vê nas crianças, mas o Papa João Paulo II, a gente pode dizer que ele tinha esse carinho, esse amor, porque ele acreditava que o entusiasmo dos jovens era esse imenso potencial para a igreja, para a evangelização. E como a Jornada Mundial da Juventude tem motivado os jovens, não é? Já começam as preparações, os jovens se envolvem com tantas coisas, porque é isso que faz. O jovem, ele precisa de algo para ser motivado, para estar ali envolvido, porque ele sempre está ansiando por algo, não é, padre? Então, a Jornada Mundial da Juventude tem sim conduzido os nossos jovens a experimentar Deus, a se envolverem com as coisas de Deus. Com certeza. Na Jornada Mundial, no Rio de Janeiro, nós tivemos, assim, podemos dizer, quase um recorde de público. Não sei se foi nas Filipinas, onde teve mais, mas eu, como sou do Rio de Janeiro, eu vi aquela praia de Copacabana ali tomada. Nem o Réveillon da Paz conseguia. E a gente viu ali uma experiência bonita. Pessoas de todo tipo de idade, de raça, até de crença. Quantas pessoas de outras religiões ali também tendo uma experiência de unidade. Tudo bem que no Rio de Janeiro não era São João Paulo II, mas era a pessoa do Papa também, ali o Papa Francisco. Enfim, colocar o jovem para ser também um protagonista, olha, isso é uma grande sabedoria para a nossa igreja. Nós, como comunidade Shalom, Caísa, nós temos esse carisma, evangelizar os jovens, principalmente os jovens que estão afastados de Deus e da igreja. E a gente testemunha isso, que quando nós queremos evangelizar e contamos com a ajuda dos jovens, nós temos muito mais força. Com os jovens, nós evangelizamos os pobres. Com os jovens, nós evangelizamos as famílias. Com os jovens, nós evangelizamos os construtores da sociedade. É impressionante que com os jovens, repito, o que São João Paulo II dizia, esse entusiasmo é próprio do jovem. Isso mesmo. E, Padre Adler, a beatificação de São João Paulo II foi uma das mais rápidas do tempo moderno. E quais foram os milagres que tornou São João Paulo II santo? Eu pesquisei aqui porque eu lembro, foi muito rápido mesmo. Primeiro teve uma freira francesa, ela tinha 49 anos de idade e ela tinha o mal do Parkinson, essa doença degenerativa. Sim. E ela afirma que o milagre foi resultado de suas orações, mas também das suas irmãs. E o milagre aconteceu. Teve outros casos que ficaram sendo analisados, mas esse, Aisa, foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Realmente ela ficou curada de uma forma assim instantânea. Teve esse e também teve uma pessoa da Costa Rica. Ela tinha, deixa eu só pegar aqui o nome da doença exata, ela tinha aquele aneurisma cerebral e muito grave, isso no ano de 2011. E segundo o relato dela mesmo, ela tinha feito uma prece a São João Paulo II. Que bem. E pouco depois de receber seu diagnóstico, ela pediu:
que o santo pudesse interceder, que São João Paulo II pudesse interceder por ela, para que ela pudesse ficar curada. E no mesmo instante que o Papa estava sendo beatificado na Praça São Pedro, foi exatamente o momento que ela veio receber a cura. Nossa, que então foram os 2 casos milagrosos que a Santa Sé reconheceu para a beatificação do nosso querido São João Paulo II. Ótimo. Ô padre, o senhor já falou que o Papa São João Paulo II, ele veio ao Brasil 4 vezes. Quais são as influências do Papa João Paulo II no Brasil? Porque ele foi o Papa, como eu já disse, né? Ele que visitou o Brasil, esteve aqui várias vezes. Olha, eu não consegui pegar aqui os anos, Caísa, mas eu tenho certeza que 1900 foi uma das datas, o Congresso Eucarístico que teve, e onde praticamente a gente diz que nós nascemos ali, naquele Congresso Eucarístico, naquela missa, dia 9 de julho de 1980. Mas a gente não tem como ter uma precisão assim exata da sua intenção de vir essas 4 vezes. Mas conhecendo um pouco do nosso país, aonde nós temos assim muitas religiões, aonde às vezes nós temos até sincretismos, enfim, às vezes falta uma certa unidade. Acredito que o ecumenismo talvez tenha sido uma das intenções dele. Então, eu não diria com muita segurança, mas pegando um pouco o pontificado dele, o quanto ele fez questão de beijar cada solo, né? Aquela expressão tão bonita, descer do aeroporto, ali aquela escada, e a primeira coisa era nem cumprimentar as pessoas, era beijar o chão daquele país, daquele solo, aonde pisava as pessoas, aonde ele queria anunciar Jesus para as pessoas. Então, eu acredito que ele queria melhorar essas relações entre as pessoas, entre as religiões, tanto que muitas vindas para o Brasil tiveram esses momentos de encontro com pessoas de outras religiões. Muito bom, viu, padre? E agora falando, o senhor já citou vários exemplos do Papa de São João Paulo II, mas na opinião do senhor, olhando para os nossos dias atuais, para tudo que nós estamos vivendo, enfrentando, quais são os exemplos de São João Paulo II que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje? Eu diria, esse meu pouco tempo de padre, Caísa, eu ficaria com como lidar com o sofrimento. Porque o Papa Papa São João Paulo II, ele foi um homem marcado pelo sofrimento. Sim. Ele nasceu ali naquela experiência lá do nazismo, a Polônia que tinha sido invadida por Hitler, os nazistas haviam proibido qualquer expressão religiosa, ele que precisou entrar num seminário de uma forma clandestina, a perda dos pais ainda ali na sua juventude. Então, ele foi um homem que experimentou do sofrimento, mas não foi um sofrimento assim infrutífero, não. Deus deu a Carol Wojtyla, João Paulo II, uma experiência onde o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então, São João Paulo II, ele sempre dizia: nós não caminhamos carregando a nossa cruz sozinho. Jesus carregou por nós, ele caminha conosco. Eu tenho uma evangelização, Caísa, que todo dia eu gravo uma palavra de fé, de esperança, encaminho para os meus contatos de WhatsApp e as pessoas ficam compartilhando. Eu sempre repito uma frase dele nesse momento de reflexão que eu faço. Ele dizia assim: com Deus nunca estamos sozinhos. Com Deus nunca estamos sozinhos. É tão interessante, Caísa, porque a gente não tem nem ideia qual é a missão de um Papa. A gente não tem ideia de como é uma agenda do Papa. A quantidade de atividades em apenas um dia. E, para que todos saibam, o horário que os nossos papas rezam é logo cedo, 4 da manhã, 5 da manhã.
É a primeira atividade deles. E conta-se um fato muito interessante, Caísa, que ele estava nessa manhã de oração dele e chegaram até essa sala e disseram: Santo Padre, eu sei que o senhor não gosta de ser importunado nesse momento, mas é porque é muito urgente. E aí o Papa virou para essa pessoa, acho que o secretário dele disse: tem certeza que é muito urgente? Aí a pessoa disse: Vossa Excelência, é muito urgente. E aí o Santo Padre disse: pois então, se é muito urgente, eu preciso continuar aqui rezando e rezando mais para que eu possa ajudar essa situação. Então eu acredito que foi um Papa que nos ensinou que quanto mais se sofre, é uma frase dele, mais nós devemos rezar. Sim. Não adianta querermos fugir dos sofrimentos. Quantas e quantas propagandas enganosas, até de seitas, Caísa, pare de sofrer. E nós temos um Papa, São João Paulo II, que em uma das suas últimas aparições na janela para nos dar a bênção, não conseguiu dirigir algumas palavras. Não conseguiu sequer nos abençoar, mas não deixou de carregar o seu cajado, a cruz de Cristo. Então, pelo menos de uma maneira pessoal, eu acredito que ele deixou isso. O sofrimento faz parte da vida humana, mas porém eu preciso ter essa experiência de que Jesus sofreu por mim, na minha frente, está comigo, sofre comigo e não me deixa sozinho. Deus não é indiferente a nada. Você que está assistindo o programa agora para a Terra, muito mais do que conhecer a vida dele, eu sinto que Deus quer se utilizar disso para lhe falar nessa tarde. Muito maior do que o seu problema, existe um Deus que está com você para enfrentar esse problema. É tão interessante, Caísa, porque a gente às vezes quer tirar o sofrimento, tirar o problema de nós como se tivesse que apertar um botão. Só que, como diz Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. O nosso querido Papa, depois daquele atentado, acho que foi em 1981, ele ficou tão debilitado, mas não deixou. Não deixou de caminhar, não deixou de viajar. Claro, ficou mais debilitado, sim, mas não deixou de anunciar Jesus. Não deixou de viver a sua experiência. Então, eu digo que essa parresia de São João Paulo II, ela nos impulsiona. Eu estou aqui com um santinho dele que diz: o amor me explicou tudo. O amor de Deus que se deu inteiramente por cada um de nós. É isso aí, eu falei para você que está acompanhando o programa que a nossa entrevista de hoje seria uma grande experiência com a bondade e com o cuidado de Deus, porque é isso que São João Paulo II nos ensina. Diante do sofrimento, não querer fugir dele, mas nos aproximar mais e mais do Senhor, que é sempre a nossa força. Mas, padre, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, e no início do seu pontificado, ele falava sobre a teologia do corpo. O que ele nos ensina sobre essa teologia do corpo? Olha, eu acho que ele profetizou diante de tantas coisas que nós estamos vivendo. Eu peguei um resumozinho, porque nós sabemos que é muito importante a gente, cada vez mais, nós nos debruçarmos com uma certa devoção e amor à criação, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Porque ali diz o seguinte: que Deus viu que era bom. A cada criação, não sei se vocês recordam, primeiro dia aí termina: e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Uma só coisa, Deus viu que não era bom. Qual foi? Que o homem não estivesse só. Então, dá Adão ali, a pessoa de Eva, para que pudesse ser alvo do amor, para que eles pudessem se complementar. Mas aí entra na história do homem o pecado original, aquela desobediência, aquele não a Deus. E aí a gente precisa entender que todos nós somos esses homens e mulheres manchados por esse pecado original e trazemos essas concupiscências, podemos dizer assim. E o que poderíamos resumir? Jesus Cristo veio exatamente para salvar o homem.
redimir o homem na sua totalidade, porque nós não somos... Qual é a totalidade do homem? Corpo, alma e espírito. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em mim. Então, isso não começou com São João Paulo II. Eu acho que o Papa Pio IX, ele já tinha falado um pouco sobre essa teologia do corpo. O Papa São João Paulo II, ele, na verdade, ele continuou. E aí, acredito que Deus inspirou ele a falar mais por meio das catequeses. Tem até o livro, né, Teologia do Corpo, que são essas catequeses de São João Paulo II, que no fundo aprofunda isso. Eu sou templo do Espírito Santo. O outro também é templo do Espírito Santo. Por isso que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso que eu não posso ferir o meu corpo, não posso ferir o corpo do outro. Muitas vezes nós temos uma devoção, Caísa, com Deus, eu e Deus, né? Uma coisa assim até espiritual, rezamos, quando nós comungamos, às vezes nos abraçamos, vamos para o nosso lugar, fazemos aquela nossa oração. Desculpem, talvez a ironia, mas essa piedade tem que acontecer? Tem também. Só que a gente esquece que essa mesma devoção, podemos dizer assim, nós devemos ter para com o outro, que é presença de Deus, que é sacrário, podemos dizer, é sacrário do Deus vivo. Deus vive no outro. Por isso que ele, com muita sabedoria, com muito amor, desenvolveu essas catequeses, para que cada vez mais a pessoa se valorizasse. E hoje a gente vê cada vez mais o homem se deixando levar pelas concupiscências e tantas outras ideologias que, no fundo, ferem o quê? Essa criação divina. Eu costumo dizer, Caísa, que quanto mais o homem ele se distancia do Criador, mais ele vai perdendo a noção de quem ele é. É verdade. E aí a gente olha esse cenário de tanta confusão, de tanta ideologia, e eu acredito que é isso. O homem se afastando do seu Criador, ele vai ficando vulnerável e à mercê de tantas coisas. Então, Papa João Paulo II, ele não falou só do corpo humano, não. Templo de Deus. Eu sou templo de Deus. Ótimo, Padre Adler, nós agradecemos demais, viu, por essa partilha aí, por esse ensinamento que o senhor trouxe para nós de São João Paulo II. E já encerrando esse momento aqui no programa Pai Eterno, gostaria que o senhor nos desse a bênção. Com certeza. Então, diante da frase de São João Paulo II, com Deus nunca estamos sozinhos. Amém. Esse programa Pai Eterno, com certeza, é exatamente isso. É um sinal de que Deus está com você. A Caísa não está aí simplesmente porque escolheram ela para ser uma apresentadora, não. Ela também é instrumento dessa verdade de que com Deus nunca estamos sozinhos. Então, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de São João Paulo II, recaia sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, Padre Adler. Até a próxima.